E agora vamos seguir com o nosso Placar Horizonte para falar do Atlético, que segue na preparação para o jogo contra o São Paulo. Vai ser quinta-feira. Lembrando que o Galo tem a vantagem do placar após ter vencido por 1-0 no primeiro jogo das quartas, no Morumbis. Essa vantagem é importante ou não? Pode colocar aí o resultado embaixo do braço? Eu vou começar com o Vanderlei agora, que está ali me encarando. Ele está achando que esse negócio da luva vai passar batido, mas não vai não. E aí? Resultadinho embaixo do braço, tá tranquilo? Não, ou São Paulo vai chegar aqui igual um leão? É um jogo dificílimo, né? Mas o Atlético joga, se jogar metade que jogou lá e o Milito escalar o time de uma maneira mais simples, eu acredito que o resultado é tranquilo, o Atlético ganha. Mas joga por um empate, né? Empatão? Mas eu acho que o Atlético ganha. Ô Tiburcio, resultado embaixo do braço, aguarda o São Paulo, fica ali embaixo com a marcação mais baixa, ou já começa pressionando, empurrando o São Paulo lá na frente? É o seguinte, o Atlético, por um triz, mudou o destino desse mata-mata. Teve para tomar aquele gol do São Paulo, que a bola Lucas, entrou, né, por um milagre do Lucas, e aí depois em seguida fez o do Batalha. Então joga com uma vantagem gigante contra o São Paulo aqui. Se o Milito não fizer, como diz o fã, e o Atlético passa dessa fase. Se ninguém fizer nenhuma fase, se tiver inteligência e não inventar demais, o Atlético passa de fase. Eu não sei se vence. Agora, a estratégia, o Atlético jogando em casa tem que atacar o São Paulo nos 20 minutos para ver se faz um gol. Depois respira e não pode tomar gol. Um ataque que tem Paulinho, um ataque que tem Hulk. Que tem Scarpa. Né? Que tem um Scarpa, que tem um passe extremamente qualificado. O Atlético, ele além de 3 grandes jogadores lá na frente, que são esses que nós nos referimos, e o Bernard, que ainda não jogou, mas é sim um grande jogador, não pode se furtar, ficar lá atrás. Ele precisa propor o jogo também. Principalmente que podem acontecer as bolas paradas, e aí tem um Hulk e aí tem um Scarpa. Não, o Atlético faz gol nesse jogo, pode escrever. O Atlético faz gol, eu não sei se ganha o jogo, se empata. O Atlético faz gol nesse jogo. Pois é, e nessa preparação para o mata-mata da Copa do Brasil, o Galo atualizou a situação médica de alguns jogadores. No último sábado, o goleiro Everson fez atividades na academia e na fisioterapia. Já o Paulinho realizou trabalho físico à parte. O atacante Alisson realizou corridas em volta do campo. Em volta ali e dentro do gramado também. Processo de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda. Já o meio atacante Matias Zaratio ficou na fisioterapia e também utilizou a câmera hiperbárica. Será, né, que ele vai recuperar a tempo? Eu acho que não, tá? Ele vai se recuperar daquela cirurgia da hérnia, que estava atrapalhando ele um bom tempo, a gente sabe disso. O próprio Milito chegou a levantar isso, falar, isso está atrapalhando, ele não consegue render, ele sente dores, né? Essa cirurgia de hérnia agora é para resolver. Foi realizada aí há 2 semanas. Zaratio é para outubro. Não conta com o Será Zaratio que joga agora, esse não, ano? Outubro, novembro. Não, agora esquece, mês de setembro esquece. Segunda quinzena de outubro ele vai estar fazendo parte do elenco. Eu acho que o Zaratio esse ano foi o pior ano dele com relação a lesões, né? Ficou parado muitas vezes, né? Ele machucou várias vezes, né? Por umas contusões muito esquisitas, né? Então, mas é um jogador diferenciado, né? Muito. Sempre que pode jogar, o Atlético tem que contar com ele e colocar. Se tiver 2, 3 partidas para jogar, tem que jogar. Então ele deve, igual o Tiburcio falou, melhorar em outubro. Se ele ainda puder jogar, vai jogar e dá muita coisa para o Atlético ainda. E vocês perceberam o quanto será decisivo o mês de setembro? Copa do Brasil e Libertadores. Mas... O Atlético pode resolver o ano dele ou arrebentar com o ano dele no mês de setembro. Ó, Milito, tem um cara aí que, para mim, ele encaixa ali certinho, faz o lado do Arana, chama-se Rubens. Esse menino tem que jogar. Ficou aí machucado e tal, mas está recuperado, põe ele para jogar. Ele vai Mas cobrir. ele está pensando nisso. Tá, né? Tá. Ele está pensando seriamente nisso. E jogar com Otávio, Alan Franco Batalha e Rubens. É um meio que forte. Aí ele solta o Arana, o que ele tem feito muito, E o Rubens compõe ali, né? O que o Sampaoli fazia, ele gostou da ideia, soltar fica o Arana. Um ala, né? O Arana fica fora, só de ala, né? E nesse dia 9 de setembro, o atacante Hulk celebra 20 anos de carreira.
repetindo, 20 anos de carreira e continua como um adolescente ainda forte, mas porque ele é profissional, né? Nessas 2 décadas de trajetória com a bola, Hulk ergueu 24 títulos oficiais pelos clubes e seleção brasileira. O ídolo do Atlético está entre os 10 maiores artilheiros em atividade no futebol mundial, com 417 gols oficiais. Considerando amistosos, o Hulk está prestes a completar 900 partidas. Pelo Galo, ele já soma 110 em 206 jogos, tendo conquistado 7 títulos coletivos e outros 8 individuais. Belíssima carreira, né, Tiburcio? Reverência, né? É, uma pessoa que merece o respeito de muito, é um líder, né? Aonde vai todo mundo. E ele serve no Atlético como um engajamento do grupo. Isso é muito importante. Ninguém consegue contestar, né? Pela postura de atleta que ele tem, pela maneira que ele joga, como joga. Então, realmente, assim, é um cara que a gente tem que reverenciar mesmo. Nós estávamos falando do Suárez agora. O Hulk também é um dos jogadores raros no futebol mundial, tá, gente? E eu não estou exagerando aqui, não. O Hulk, onde ele vai, aonde ele vai, você vê os adultos, crianças. Gente, vamos dar um exemplo aqui. Ele é ídolo do Atlético. Os torcedores do Cruzeiro vão abraçar, tirar foto, pede para autografar a camisa. O cara é sensacional. O Hulk, ele não é do Atlético. O Hulk, ele é de um contexto de futebol mundial. Ainda bem que ele está em Minas Gerais, igual nós tivemos outros talentos em Atlético, Cruzeiro e até no América, né? Então a gente tem sim que prestar aqui as nossas homenagens a ele, né? A gente tem que lembrar de tudo isso. Teve até uma entrevista do Marques, é um podcast, eu não vou me lembrar agora qual, na semana passada, onde ele falava sobre os ídolos do Atlético, né? É o Charla Podcast, a Sara está me socorrendo aqui. Falando sobre essa questão de ídolos do Atlético. E ele falando que o Atlético tem uma grande história. Aí, se a gente pegar a história, o Hulk está entre os maiores. Entre os maiores. Se ele ganha a Libertadores esse ano, que existe a chance, né, o futebol do Atlético não está tão bom assim. Mas se ele ganha uma Libertadores com o Atlético, eu acho que ele se torna ali o da maior prateleira do Atlético de todos os tempos, em números. Né? Eu acho que ele iguala ao Ronaldinho, né? Ele passa o Ronaldinho. Porque ele brasileiro ele não ganhou. Brasileiro. É um brasileiro. Então, o que ocorre é o seguinte, o Atlético, depois da vinda do Ronaldinho e do Hulk, poucas pessoas rodam o estado de Minas Gerais, eu devo conhecer 550, 560 municípios. A diferença da torcida do Atlético para a do Cruzeiro era muito grande, era 2-1. Essa vinda desses dois, a torcida do Atlético em Belo Horizonte, que eu acho que deve ser maior do que a do Cruzeiro, no interior ela aproximou bastante. Mesmo assim, a do Cruzeiro ainda é maior no interior do estado. Mas deu uma guinada na vida do Atlético a presença do Ronaldinho Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, e a do Hulk mudou a prateleira do Atlético Mineiro. Subiu bastante, tá? Atlético e Cruzeiro estão muito próximos do Vasco da Gama a nível de torcida hoje.